Você falou sobre leitura, né, que também a pessoa esquece Sim, leitura, linguagem, escrita, sim. linguagem. Tem uma questão da hiperlexia ali, que eu quero chegar Hum, aqui. As pessoas confundem muito essa leitura hiperléxica, porque a gente tem aqui não tem uma leitura funcional, né, não tem ali sim, leitura com inferência, leitura com sim, interpretação. As sim. pessoas confundem isso. Como que a gente pode falar para os pais que estão aí em dúvida? "Ah, meu filho está", porque chega muito para mim, superdotados, né. Então, e a gente percebe ali que é claramente uma hiperlexia. Como que a gente diferencia essa leitura que tem função, que tem inferência, que é interpretativa, de coisas só decodificadas ali e usando memória, né, naqueles símbolos, sem Isso. função? Na verdade, né, então isso é muito comum mesmo, Dan, quando a gente fala da hiperlexia, né, existe uma confusão muito grande. Meu filho lê, né, meu filho, identifica todas as letras e ele lê. De fato, ele faz a decodificação. Então, né, a leitura é eu decodificar, né, um símbolo gráfico num som. Então eu transformo aquele símbolo, aquela letra, num som e eu consigo entender que aquilo é uma palavra, uma frase. Porém, quando eu penso no conteúdo, aí tem uma linguagem. Para eu ler uma frase, então, e compreender, né, eu tenho que ter um desenvolvimento, né, cognitivo. Eu tenho que ter o quê? Semântica, conhecimento de palavras, eu tenho que ter entender que aquilo é uma pergunta, eu tenho que ter prosódia, olha quanta coisa eu tenho que ter. E aí a gente pensa numa criança com TEA que tem falhas em todos esses sistemas. E aí, quando faz a leitura, só faz a decodificação. Lê e não compreende, não consegue explicar, né? Não entendeu que aquela história, né, tem aquela a moral, enfim, leu uma fábula inteirinha, mas não compreendeu o que significava aquilo. Então, para eu ter uma leitura, né, que seja funcional, eu preciso ler e compreender. Na hiperlexia, a gente tem, sim, uma leitura precoce, mas muitas vezes é disfuncional, né? E aí, em muitos momentos, o que que a gente vê? A criança que tem, de fato, né, um hiperfoco naquilo, né, eh, e não sai daquele ciclo. Então, puxa, lê e fala uma série de palavras, por exemplo, em inglês, porém não consegue as funções básicas de pedir um brinquedo, de pedir para ir ao banheiro, de dizer que está com fome, né? E às vezes as famílias acabam estimulando isso na tentativa do quê? De ter ganhos na comunicação. Mas quando eu só estou fazendo, né, uma decodificação, eu não estou tendo ganho na comunicação. Não é Exato. que a gente tira isso, é um foco, é um interesse, a gente usa isso a nosso favor, mas a gente não fica só nisso, Tem que né. apresentar outros estímulos ali, é Isso, importante, né? Porque às vezes você exatamente. falava, fazia um exercício de semântica, por exemplo, Sim, classe de animais, né? sim, Falar 30 palavrinhas com a letra M, ou 30 nomes de animais, aí não sai não dali, sai, né? Mas se você vai lá para aquele texto de 2, 3 páginas, vai ler todo aquele vai ler processo, tudo mas sequer aquilo. vai entender Exato, aquilo, exato, não né? sabe às Então, vezes nem do que se tratava, isso que né, se de uma forma global. pode decorar ali, que estava falando Isso, sobre a raposa e as uvas, sim, mas não vai porque já entender leu diversas vezes o vezes, aí mesmo. se você ler de uma forma diferente, você até sabe, mas quando Sim, vai contextualizar a raposa, o que que ela sim. estava fazendo ali, as É, uvas, começa a é. fazer Se você fizer a perguntas, pergunta diferente já, em é, outra ordem, às vezes a criança até consegue sim, responder, mas se você troca a ordem, não não vai. consegue, né. É esse processo mesmo. E Lucila, como que é feita a avaliação diagnóstica de transtornos de linguagem, por exemplo? Em que momento e quem eu procuro? Fono? Qual que é a especialidade aqui? Na verdade, né, quando a gente pensa nas questões de linguagem, o profissional que consegue avaliar de uma forma bem detalhada e bem específica é o fonoaudiólogo. Óbvio que a gente tem toda uma equipe que pode atuar, né, com maestria. Então, eu gosto muito do trabalho conjunto com o foniatra, né, porque a gente tem que ter um diagnóstico, o médico faz todo O a parte de diagnóstico diagnóstico médico. médico, né, mas a avaliação em si é um fonoaudiólogo que vai ter, né, essa maestria de aplicar testes. Então a gente pensa, é só uma aplicação, uma bateria de testes? Não. Se você aplicar teste, você não interpretar aquilo, né, O às segredo está na vezes tem interpretação dos resultados, aquele raciocínio cruzar, clínico, que né? você diz, né, tanto sobre as questões aí de avaliação neuropsicológica, né? Exato. É a mesma coisa. Então eu posso aplicar uma série de testes e não conseguir identificar. E vai mais, às vezes eu aplico o teste errado. Então, aquele teste, ele não vai ser sensível para o que então eu tenho que olhar para essa criança. Primeiro de tudo, eu tenho que olhar. Eu tenho que entender quem é essa criança, para eu também conseguir saber qual é o teste que vai trazer
aquela informação que eu quero. A Não é os gente... testes que eu tenho na minha Não, clínica aqui, no meu isso, ó, eu já arquivo, tenho né? esse, Só tenho esse e vou usar esse, não deu nada. exatamente, não deu nada, tá Acontece ótimo, isso. pode ir embora. Muito. É isso mesmo. Então, é uma avaliação que é detalhada, mas tem principalmente que contar com olhar clínico, né? Com a habilidade daquele profissional, com a sensibilidade, com a experiência, né? A avaliação, eu acho que é a parte mais difícil de um processo. Se eu não faço uma avaliação, eu não trato. Se eu não sei onde está a falha, eu não faço uma intervenção adequada, né? Eu dou muita supervisão e às vezes a gente vê isso. Olha, eu quero melhorar isso, tá? E na avaliação, como foi? Oi? Então, eu não trato se eu não conheço, né? A avaliação é o início de tudo. E a gente tem uma questão que fonoaudiólogo tá virando pessoas raras, né? Na vida, tá? Bem mais rara que o caviar beluga. Por que que a gente tá tendo essa... Né? Faz tempo que a gente Uma já evasão, nota uma né, evasão desses isso. profissionais. Sim. A gente também sabe o quanto é importante esses profissionais mesmo na vida adulta, para o diagnóstico. Assim, às vezes te chamo Lucila, tem uma adulta que Sim. é difícil a gente achar fono, que entenda bem Sim. de linguagem, de desenvolvimento, enfim, especificamente ali na adolescência e adulto. A gente tem uma ideia de que voltar para a primeira infância acaba resolvendo tudo, mas a gente sabe que não, porque tem pessoas que fugiram dessa curva de intervenção precoce ou de avaliação precoce. Dentro da fonoaudiologia tem mesmo acho que um gap aí nessa questão de atuação com adolescentes e adultos, né? A gente tem poucos profissionais que entendem, a gente tem, sim, poucos testes disponíveis, e eu acho que aí acaba-se tendo uma dificuldade. Mas a gente pensar de uma forma global, temos poucos fonoaudiólogos, né? Então, a gente tem uma demanda muito alta, né? E tem poucos profissionais, principalmente profissionais que são especializados, né? Então, a gente tem muitos profissionais, mas que não conseguem dar conta, né, de diagnósticos, de fazer uma leitura e um diagnóstico diferencial, né? Até porque as intervenções vão ser diferentes, né? Na dislexia, por exemplo, no autismo, no TDL, no transtorno de comunicação social, diferente. né? Exato. É muito diferente, são intervenções muito diferentes. E hoje a gente tem uma dificuldade de até o próprio profissional se posicionar como um conhecedor da linguagem, né? É muito comum, né? E até médicos, né? Neurologistas, enfim, pedirem, quero tantas horas de fonoaba, né? E aí eu falo... pergunta, o que é fonoaba? Fonoaba é a mesma coisa que elefante branco, né? Que nota de 3. Existe. Eu vi o movimento, né? Eu fui um dos primeiros especialistas no Brasil a fazer a especialização em aba, porque sou psicólogo, né? Sim. Aí também, depois vi um movimento das pessoas fazendo cursinhos de 15 horas, falando, faço fonoaba, teoaba, pedagoga aba, psicopedagoga aba. Aba do quê, gente? Aba do quê? Exato. E aí, perde o quê? A fonoaudiologia, que é tão rica e é uma área gigante, eu não preciso estudar mais nada. Eu tenho que estudar, eu tenho que entender linguagem. Não que eu não vou numa reunião ou de acordo com as orientações de um supervisor, né, ter uma condução comportamental. Não é isso. A gente vai, sim, ter uma condução comportamental, mas eu não entendo a linguagem como comportamental, né? Sim. A linguagem é cognição, a linguagem é interação. Então, a fonoaudiologia vê de uma outra forma. Para o Conselho Federal de Fonoaudiologia não existe, né, fonoaba. Isso não existe, não é uma especialidade da fonoaudiologia. Na fonoaudiologia a gente tem voz, neurofuncional, aprendizagem. Então, eu tenho outras especializações. Então, aba não é uma especialização da fonoaudiologia e a gente tem que levantar a bandeira do quê? Do nosso trabalho, que é a comunicação humana, né? Mas tem poucos profissionais, infelizmente, poucas universidades oferecendo curso. Já tem poucas boas profissionais, aí você ainda vai para uma área aqui tentar pegar alguma coisa, acho que é uma lacuna de entendimento do que é a ciência aba, né? Exato. Porque não é só um método, as pessoas confundem, é muito complexo esse processo todo. Exato. Aí você fez lá um curso de 40 horas online, aí vai sair por aí fazendo qualquer coisa que não é aba, e aí você acaba perdendo a sua expertise maior, que é a linguagem, né? Que tá ali, e vai trazer um resultado muito maior. E fazendo algo que você não sabe. Exato. Né? Na verdade, você vai deixar de fazer a sua fonoaudiologia e vai fazer algo que você não sabe aí também. Não tá funcionando, não tá funcionando. Óbvio. Não vai fazer nem análise do comportamento e nem vai fazer fonoaudiologia. Né? Não vai fazer nada direito. Né?
Estamos caminhando aqui para o final. Lucila, tem alguma coisa assim importante? As pessoas estão ouvindo a gente em qualquer lugar do Brasil, que tem ali alguns sinais que vamos procurar fono agora, procure ajuda. Que eu percebo, tem uma pergunta que me fizeram para fazer, mas depois eu faço para ti. Eu percebo que as pessoas acabam atrasando muito a ida ao fono, talvez não tenha na região, porque a gente ouve assim, aqui não tem psicólogo, não tem médico, não tem TO, não tem ninguém, Sim, né? Mas como que a gente precisa buscar de fato para não ser tarde? Eu sei que tarde demais não existe, sempre agora sim, é o é o melhor momento que a gente momento. vai ter que intervir, mas às vezes a gente pode ter sim, uma dica, eu ouvi da Lucila lá, então eu acho que agora é a hora de fazer isso. Sim. A gente pensar, né, mais do que só a fala, observar, né, o nosso filho e sentir, na verdade, a gente tem um sexto sentido. De sentir que a comunicação não está acontecendo, né? Que a interação não está ocorrendo da melhor forma, que está tendo sofrimento porque a linguagem não está se desenvolvendo adequadamente, que tem uma dificuldade maior, né? Muitas vezes a escola percebe, outras pessoas percebem, né? E nos trazem essa informação. Eu costumo dizer, hoje a intervenção, né, ocorre precocemente, né? Então a gente consegue desde bebês entender que tem aí, né? A gente fala um risco para o desenvolvimento e aí envolve uma série de questões genéticas, familiares, enfim. Então é uma criança de risco. Então a gente pode intervir desde lá de cedo, mas não é a realidade de todo o país, né? As Sim. regiões não têm profissional, a gente sabe disso, mas é importante que a gente tenha esse olhar. Então, percebo que existe uma dificuldade. Algo está diferente. Eu olhei o filho da vizinha e o desenvolvimento dele está ocorrendo e o meu não. Não vamos retardar e esperar. Esperar o tempo. De fato, cada um vai ter um desenvolvimento de acordo com as condições pessoais. Porém, existem marcos. Passou, o outro está falando muito e o meu não. Vamos procurar o pediatra, vamos pedir encaminhamento, né? Vamos procurar uma avaliação. É também aquela história, né? Nossa, mas meu avô falou só com 6 anos, o pai dele falou com 7, o irmão falou com 20. Tá errado. Tá errado, tá errado. Não significa que É, tá certo falar. não significa. E a gente também não sabe se esse pai também não tinha um transtorno. Exato, que é muito comum, né? As pessoas. Né? Atrasou, de fato, atrasou. Mas porque também tinha um transtorno, né? Hoje a gente não pode se basear nisso. E atraso de linguagem é bandeira vermelha, né? É bandeira vermelha para diagnóstico. Não está falando é bandeira vermelha, né? E não é polemizar e causar aí, ó, não, a gente tem que procurar uma avaliação. Nem que seja para o profissional falar, tá ok, Tá ok, tá funcionando, vamos fazer dessa forma. Muitas vezes a gente faz uma intervenção, né, pontual, pontual. Algumas orientações, mudança na dinâmica familiar, né, que vão surtir resultado e perfeito. essa criança vai entrar, né? Mas em alguns casos, a grande parte, quando a mãe chega, é porque já existe alguma dificuldade aí instalada. E a pergunta final que eu queria fazer para você, que fizeram, eu abri lá a caixinha, várias perguntas sobre gagueira, né? Crianças mais ansiosas que acabam tendo ali sintomas de gagueira. Não sei se você vai falar o nome correto. Dentro da escola, e às vezes quando você faz uma intervenção ali, acaba não tendo, né, essa dificuldade. Sim. Como que a gente observa se de fato é mais só ansiedade mesmo, ou é uma questão aí de linguagem, de Sim. fonoaudiológica importante? O que a gagueira, né, a disfluência, ela é ainda um tabu, né? Por quê? Obviamente, quando a gente tem uma pessoa que tem um transtorno aí, né, na fluência, vai gerar uma ansiedade. E aí eu não posso dizer que foi a ansiedade que causou a gagueira. Muitas vezes já existia alguma questão aí da disfluência. A disfluência é genética. Então, a gente tem uma base hereditária, a gente tem uma base genética, a gente tem fatores de risco. Meninos têm mais predisposição ao desenvolvimento de gagueira. Quando a gagueira persiste por um maior período, né, é muito mais comum que a gagueira permaneça. A gagueira, né, quando de fato diagnosticada, ela não tem cura, ela tem tratamento, mas é um Eu transtorno, deixo de ser gago, não assim? deixa. Ou Você minimiza em alguns minimiza. momentos que fica Sim, mais sim. visível? A gagueira, né, o diagnóstico mesmo é um diagnóstico permanente. Você
pode, através da terapia fonoaudiológica, que ajuda muito, você vai ter mais momentos de fluência, tá? Mas em algum momento, em alguma situação mais estressante, ou em alguns fonemas, né? Algumas pessoas têm mais dificuldade com fonemas específicos. Você vai apresentar a disfluência. Mas não existe isso de deixar de ser gago. Eu posso ter momentos maiores de fluência. A partir do momento que eu tive o diagnóstico, então tem base uma série de fatores. Então, fatores de risco, a gente faz umas contas para saber quantos bloqueios, quantas hesitações. A gente tem contas e tem um padrão, na verdade. Então, eu tenho uma nota de corte aí para entender o que é essa criança. Se ela está no momento que ela tem apenas uma gagueira, que vai passar, uma disfluência, que vai passar, né? Ou não. Mas eu tenho como saber disso? Não. O que eu Não. faço? Intervenho. Tem que ter uma intervenção, né? Começou a gaguejar. Tá lá com 2, 3 anos. Ah, pode ser uma gagueira que vai desaparecer? Muito provavelmente. A grande parte vai desaparecer. Mas ele pode ser aquela porcentagem que vai Que vai ter a gagueira permanecer permanente. com E aí a gente vai a ter que... disfluência Isso. A até o gente fim da vai ter vida. que intervir. Perfeito. E esse foi o nosso Unicamente Podcast. Falamos com a Lucila Rossiti, a nossa fono maravilhosa, sobre linguagem, desenvolvimento humano, comunicação, fala e até gagueira. Lucila, antes de a gente terminar, como que as pessoas te acham nas redes sociais? Eu tenho o Instagram, @fonolucilarossiti. Tem bastante informação e muita comunicação aí sobre linguagem. Gente, vale a pena seguir a Lucila, tá? Eu já sigo, então muitas dicas importantes. Ela posta sempre de manhã, às 7 da manhã, 8 da manhã, ela tá postando coisas lá. Então siga a Lucila. Repete pra gente, Lucila, por favor. @fonolucilarossiti. Foi um prazer enorme te receber aqui. A conversa fluiu tão rápido, Fluiu. né? Verdade. E, Lucila, é sempre bom te ouvir, te ver. Muito, muito obrigado. E ao você estar ouvindo a gente ou assistindo, espero que aproveitem bastante essa oportunidade. Com Até certeza. mais. Agradeço muito. Beijo, Até beijo a mais. todos. Beijo. Tchau.